Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Eu me chamo Matheus de Paiva de Oliveira, o meu apelido é Matt, e assim sou bastante conhecido nas redes sociais e no dia a dia. Uso o pseudônimo Peterson também, mas não me importo que anuncie o relato, usando o meu nome verdadeiro. O relato que eu irei contar foi presenciado por uma tia de consideração. Ela, na verdade, foi funcionária da minha mãe na nossa casa, entre os anos de 2011 e 2014, mas era tão próxima de nós que só a tratávamos como tia Solange. Ela tinha 2 filhas mulheres que eram nossas amigas e habitualmente estavam na nossa casa e passavam a manhã e a tarde por lá. Eu cheguei a namorar uma de suas filhas, que foi a minha primeira namorada. Bem, Solange era uma senhora bem vivida e nós somos de Brasília. E parte da minha família é de Minas Gerais. Mas no nosso meio, foi comum pessoas de origem nordestinas que vinham de locais do interior do Nordeste para trabalhar aqui. E a Solange também era assim. Ela era natural do Maranhão. Não sei ao certo dizer o nome da cidade, mas era uma cidade bem pequena e medieval no sentido de ser histórica. Ela, assim como as suas filhas, eram católicas, com exceção das 3 mais velhas, tendo uma dessas 3 sido a minha primeira companheira no ano de 2014. Mas apesar de serem bastante católicas, eram amantes natas de filme de horror, e foi com elas que eu aprendi a gostar muito desse universo fantasmagórico. Feito essa introdução, vou ao relato. Solange me falava de suas experiências sobrenaturais, e eram muitas, pois ela já havia trabalhado em diversos locais e morado em outros lugares também. Mas ela me contou uma que eu me lembro que na época chegou a me arrepiar até a espinha. Ela me relatou que na cidade no qual ela morava, as casas eram bem afastadas uma das outras, bem típico de interior, você sabe como é que é. O que ela me contou aconteceu por volta dos anos 70, considerando que ela era nascida ali do meio para o final da década de 60. Ela devia ter por volta dos seus 8 anos ou 9 anos de idade. Ela me falou que isso não foi vivenciado por ela, mas pela família que morava mais próximo da casa dela, onde a matriarca de lá era amiga da mãe da Solange, uma mulher bastante vivida também, e que já tinha lidado com muitos tipos de coisas. Nessa casa havia uma menina da mesma idade da Solange. Elas até chegaram a brincar juntas por diversas vezes em que a menina visitava a casa da Solange. Acompanhada da mãe da menina, não vou saber ao certo o nome da menina, mas lembro-me que a Solange me contou que ela se chamava Maria, e um outro nome que realmente eu não me lembro. Já faz mais de 10 anos que ela me contou essa história. A garota era uma criança comum, brincava como as outras e interagia bastante. Mas acontece que com o passar do tempo, essa menina foi ficando muda, devido à medicina um pouco desenvolvida na época e em cidade do interior, era muito difícil encaminhar ela para um médico. E a razão disso tudo se devia ao fato que aconteceu com ela em uma ocasião em que a mãe dela havia deixado-a sozinha em casa, e a mãe da Solange acabou presenciando esse fato. A mãe da menina costumava com frequência deixá-la sozinha em casa para ir ao centro da cidade resolver pendências. Só que vai vendo, naquela época era extremamente comum os pais deixarem os filhos sozinhos, pois em cidades pequenas
os crimes eram quase inexistentes. E conforme o tempo foi passando, a menina acabou desenvolvendo o hábito de conversar sozinha o tempo inteiro. Ela conversava sozinha como se estivesse conversando com outras pessoas. E ao ser chamada a atenção pela mãe, ela sempre dizia que falava sozinha por simplesmente não ter muito com quem conversar. A única criança com quem ela tinha mais contato era com a Solange, mas esta morava a cerca de 45 minutos dali, então não era sempre que ambas se viam. Conforme o tempo ia passando, ela sempre estava desenvolvendo mais e mais o hábito de falar sozinha, coisa de criança. Só que em uma dessas, um dia a mãe dela voltou da cidade, e quando chegou em casa, a menina estava em pavor, em pânico, e a mãe da Solange e outras pessoas estavam com ela. A garota relatou que naquele dia ela ficou brincando na cozinha da casa, e a casa não era tão grande, era um casebre pequeno e simples. No que ela brincava ali, ela ia conversando sozinha. Conversa vai, conversa vem. Ela disse que olhou para o canto e viu a silhueta de uma pessoa na cozinha. E ao tentar forçar um pouco mais a vista para enxergar melhor quem estava ali, ela acabou avistando uma mulher bastante idosa, com roupas meio rasgadas e sujas, cabelos brancos e desgrenhados, e com a pele bastante enrugada, observando-a enquanto esta brincava. A garota então naturalmente se assustou com a mulher, pois era alguém que ela nunca havia visto antes, mas então resolveu perguntar, pois estava movida de curiosidade. Ela queria saber quem era essa pessoa. Olá, quem é a senhora? Oi, sou uma amiga sua, a mulher respondeu, enquanto não parava de fitar ela com os olhos. Só que então a menina retrucou dizendo que não, que ela não conhecia a mulher e que nunca tinha visto ela na vida. E novamente tornou perguntar quem era a mulher e se ela conhecia a mãe dela e o que estava fazendo ali dentro da casa. Foi então que a mulher respondeu: "Você quer mesmo descobrir?" E nem mesmo terminou de dizer. A menina disse que a idosa mudou completamente de semblante, de face e de aspecto. Ela não conseguiu nem mesmo descrever com palavras o que ela viu ali dentro daquele lugar. Só pôde dizer que a velha mudou de fisionomia, de aparência física, e se transformou em algo completamente macabro, ali na frente dela, enquanto berrava com uma voz muito rouca: "Eu sou a sua amiga. Você me chamou durante todos os dias e agora eu vim." Ela só teve tempo de gritar e sair correndo daquele local, indo para a casa dos vizinhos mais próximos, que era justamente a casa da mãe da Solange. Você pode até pensar: bom, criança tem imaginação fértil, pode ver coisas e se equivocar. Acontece que, se não fosse pelo fato de que essa garota estava completamente horrorizada quando chegou na casa da mãe da Solange, contando que viu uma mulher em sua casa e que não sabia se aquela mulher era normal, pois ela havia mudado de face em frente a ela e berrando para ela de uma maneira que, segundo a menina, não parecia ser coisa daquele mundo. O outro fato é que depois desse dia, outras coisas estranhas começaram a acontecer. Essa garota passou constantemente a ser visitada por esse espectro diversas outras vezes, e que a deixava em pânico total. E foi devido a tantas vezes que ela viu essa presença que ela começou a desenvolver mudez, ao ponto de não conseguir mais emitir sons de suas cordas vocais. Tudo só parou, segundo a mãe da Solange, quando essa menina passou a ser benzida por benzedeiras locais. Mas mesmo após tudo isso, a menina continuou sem falar, até o tempo em que a Solange foi embora de sua cidade natal, quando já deveria ter os seus 14 para 15 anos de idade. Eu não sei afirmar até que ponto essa história pode ser real, mas levando em conta que a própria família da Solange vivenciou tudo isso,
Sem contar que os mais antigos sempre falam que crianças não costumam mentir quando dizem que viram coisas. E é bem macabro o que aconteceu com essa família, conhecida da família da Solange. Desde então, a mãe da Solange sempre falava para ela e para os demais filhos que conversar o tempo inteiro sozinho não é algo muito positivo, principalmente se você é uma pessoa com mediunidade aflorada e que pode facilmente enxergar aquilo que habita no outro plano, no plano espiritual. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa noite.